Como dentro de um projeto de auditoria ou monitoramento contínuo, nós podemos escalar os resultados produzidos. Nós temos, por vezes, os indicadores que vão dar a sensibilidade e um padrão de comportamento com relação àquele processo monitorado, mas, por vezes, nós temos resultados em caráter de exceção e, às vezes, a gente quer um posicionamento das áreas de negócio do que vai ser feito a respeito daquelas anomalias. Esse fluxo, do qual nós podemos chamar de distribuição de resultados, podem ser implementados também na plataforma. E eu vou mostrar aqui rapidamente como é que nós podemos criar esse fluxo e ter um escalonamento e as áreas interagindo conosco. Nós temos aqui um processo tradicional do que a ferramenta vai permitir que nós alcancemos os dados. Então, como vai ser uma etapa muito simples de demonstração, nada impede que nós possamos também mostrar a conectividade. A solução com seus diversos conectores podem e permite que nós alcancemos os dados. Então, nós temos aqui a lista de conectores disponíveis que vão permitir o acesso e alcance a essas informações. Pois bem, clicando aqui em conexões existentes, nós podemos, através de uma ponte de comunicação com o sistema, provendo aqui o usuário e senha, nós vamos nos conectar a essa base de dados. Vamos pegar aqui uma informação, vamos produzir um resultado muito simples, acessando os dados de pagamentos, e vamos realizar o extrato. Uma vez que a gente realiza esse extrato, nós iremos incorporar ao projeto do Analytics essa base de pagamentos. Uma vez que nós realizamos essa extração, nós podemos automatizar esse fluxo também, por que não? Nós podemos criar aqui uma pasta onde nós iremos colocar esses dados extraídos, podemos criar uma nova pasta que eu vou dar o nome de scripts, e nessa pasta, com o botão direito, nós iremos criar um script, do qual eu vou dar um nome, um padrão S de script, vai ser o meu primeiro script e ele vai fazer a importação. Baseado nisso, vamos no log. O log ele constata todas as etapas que eu passei e percorri para que a gente possa automatizar. Baseado nessas simples etapas, copia e cola, eu passo a ter aqui a possibilidade de automação de todo esse fluxo. Uma vez que eu tenho esses dados e que eles foram extraídos da base, uma etapa subsequente é realizar o quê? A aplicação da análise, a geração de indicador ou a regras de negócio que vai gerar os apontamentos das exceções, por exemplo. Então, eu vou ter aqui um segundo script, que é o script de análise. Basta que eu abra a tabela de pagamentos. A ideia aqui é ser uma análise muito simples, porque nós, com base nesse resultado, iremos disparar um workflow de exceções. Baseado no comando de duplicidades, pego essa base de colaboradores através do código, verifico toda e qualquer duplicidade que eu paguei para aquele funcionário naquele período, produzindo, então, um resultado que é o de duplicidades. Produzindo esse resultado, posso também criar aqui uma nova pastinha. Essa pasta vai se chamar resultados e, consequentemente, ele virá aqui para a nossa pasta de resultados. Tal qual eu fiz na extração, vou no log, abro essa base de pagamentos e aplico o comando duplicidades. Vejam, não há a necessidade de codificação, simplesmente copio e colo. Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser, venho aqui em duplicidades, excluo, e vou falar para o Acélio o seguinte: você vai gerar de novo esse resultado e vai sempre salvá-lo na pasta de nome resultados. Posso fechar esse script. Uma vez pronto, botão direito, assim como na importação também vai funcionar, executar, e ele gera o resultado. Poderia, então, a partir disso, criar um novo script, que eu vou dar o nome de script principal, que ele vai concentrar a chamada de todas as ações. Então, ele vai chamar o script de importação e, por fim, ele vai chamar o script de análise. Ele vai pedir aqui o usuário e senha?
mas é uma questão de configuração. Eu poderia simplesmente já deixar a senha salva para que ele não fique pedindo. Então, toda vez que eu quiser importar a base de pagamentos, gerar o resultado de duplicidades, eu aciono a execução desse script e ele vai pedir aqui o usuário e senha, que você pode ter a opção de não inserir. Ele importa a base e, consequentemente, gera o meu resultado de duplicidades. Muito bem, feito a geração do resultado, em alguns minutinhos nós temos aqui um fluxo automatizado. O que eu quero fazer? Eu quero distribuir para que os envolvidos nas áreas de negócio possam interagir conosco. Então, eu vou fazer um paralelo onde tudo que é produzido pelo ACL, ele tem um módulo que nós chamamos de resultados, que eu já abri aqui. Dentro desse módulo, se eu voltar uma etapa para que eu possa ilustrar, nós temos o que são chamadas de coleções. Cada uma dessas coleções podem agrupar resultados produzidos pelo ACL. Simples assim. Então, eu tenho aqui uma coleção, que é a auditoria contínua. Se eu clicar aqui em testes e resultados, dentro dessa coleção eu tenho várias análises. A duplicidade de pagamentos, então eu tenho um conjunto histórico de dados que eu já identifiquei, pagos em duplicidade e qualquer outra possibilidade de indicadores ou relatórios. Então, essa base aqui vai se alimentar voltando desses resultados que foram produzidos na minha análise, que são essas duas exceções. Na verdade, é uma única exceção, um único funcionário que foi pago 2 vezes. Dentro desse ambiente, eu posso, por exemplo, criar um questionário, e ele já está criado, você tem essa flexibilidade de manejar essas exceções. Eu criei esse questionário que eu chamo follow-up de exceção de pagamento. Se eu clicar aqui em gerenciar, eu estabeleci algumas perguntas que eu entendo que são importantes. O nome da pessoa, a análise, uma justificativa, um grau de risco, uma data, se tiver, da correção dessa exceção e as evidências em anexo. Se eu clicar aqui em uma prévia, é dessa forma que a área de negócio vai receber essa exceção e vai ter que responder esse meu breve questionário para que você possa ser posicionado. Muito bem. Uma vez que eu tenho em mente que é essa interação que eu vou fazer com a área de negócio, o que eu poderia fazer, voltando lá em auditoria contínua? Para aquela coleção ou análise que eu chamo de duplicidade, eu vou deixar um gatilho pronto. O que seria esse gatilho? Vai ser um gatilho de envio de exceções, que ele vai fazer o seguinte: toda vez que encontrar uma nova exceção, encontrou essa nova exceção, eu quero atribuir um questionário, que é aquele que eu mostrei, para o e-mail do usuário. Aqui eu vou digitar o e-mail do usuário, mas não tem problema. Uma única resposta pode valer para todas as exceções ou não, é uma configuração. E se você tiver na sua tabela criada lá no ACL um campo de e-mail, você só informa o campo, que vai se tornar ainda mais dinâmico. Tempo real. Encontrou registros novos na base, porque eu tenho um histórico, já verifica e dispara esse questionário. Então, eu tenho aqui tudo pronto. Eu já extraí os dados, já produzi a exceção e já preparei um ambiente com um gatilho que, assim que ele receber essas exceções, ele vai disparar um e-mail para a área de negócio. Como é que funciona? Existe uma ponte, né, daquilo que eu produzo de resultado e daquilo que é o meu indicador. Ou seja, eu estou num produto instalado na máquina e tenho essa interface que é a distribuição de resultados num formato web. Como é que essa comunicação vai acontecer? A partir desse resultado, eu simplesmente exporto. Vocês já devem conhecer, alguns usuários, a possibilidade de filtrar resultados em vários formatos. Um deles é o formato que eu vou para a nuvem, que é o nosso módulo aí HighBond. Dentro desse módulo eu tenho a funcionalidade de resultados. Não vou sobrescrever essa tabela, vou incluir as exibições de campo. E essa informação vai para onde? Então, nesse ponto, eu abro uma conectividade através do ACL com esse módulo, do qual eu vou exportar esses resultados. Esse formato ele é manual, que eu estou mostrando agora, mas assim como as outras etapas
que geram linhas, né, de comando, assim como a extração de dados, a geração do resultado, eu vou ter aqui a possibilidade também de fazer essa exportação automaticamente, como um fluxo. Faço a extração da base, gero o resultado, que é um relatório de exceção, para que, por fim, eu possa carregar esse ambiente web. E uma vez conectado, eu vou até a coleção, auditoria contínua, da folha, e vou carregar, dentro daquele histórico que eu já tenho de colaboradores, os testes para colaboradores de duplicidade de pagamentos. Clicando aqui em OK, OK de novo. Nesse ponto, ele está exportando aquilo que você produziu, acessou das suas bases, nesse ambiente. Então, se eu atualizar a tela e perceber aqui de 277 eventos, ele será incrementado com 2 novos, que foram as duplicidades ou a duplicidade para aquele funcionário identificado. Voltando aqui ao ACL, ao Analytics, abrindo aqui o log, ele também gera essa exportação. Então, ao invés de fazer manualmente toda vez que for necessário, eu posso pegar aqui, por exemplo, seguido da geração do resultado, já exportar para aquele ambiente. Como vocês vão perceber aqui na minha tela, já chegou um e-mail, então eu coloquei o meu próprio e-mail, simulando que eu mesmo sou a área de negócio. Então, nesse ponto, se eu clicar aqui no meu e-mail, a área de negócio vai receber. Já no corpo eu posso ver os detalhes do evento. Detalhe também, o usuário como área de negócio não precisa ter uma licença para fazer essa dinâmica de interação. Clico em responder questionário e a partir dessa interface que eu mostrei um pouquinho lá atrás, ele pode ver os registros que foram a ele endereçados e eu vou fazer a resposta. Então, vou colocar aqui meu nome, aqui eu vou colocar a justificativa. Se eu quiser, posso colocar escopo de risco, posso até criar um campo de impacto do risco, e se eu tiver, aqui é opcional, eu posso colocar um informativo de correção, uma expectativa de resolver esse problema. E aqui com a possibilidade de arrastar e soltar anexos para complementar a sua análise. Cliquei em enviar, então ele vai devolver, esse campo aqui ele é obrigatório, ele vai devolver para o nosso ambiente a resposta, consolidando com a exceção. Esse é um ponto interessantíssimo. Se eu voltar aqui para nossa análise e atualizar a tela, eu posso ver esses eventos. Então, ao clicar aqui em exibir registros, eu vou ter um grande consolidado, histórico das exceções produzidas e as respostas, se assim a aplicar. Se eu clicar aqui em exibição de tabela, eu tenho analiticamente todos esses eventos, né? E esses eventos podem ser processados pela área que está estruturando o projeto de auditoria contínua. Então, se eu correr aqui para a direita, a prioridade que ele carregou, o status, ele tem uma aplicação padrão, né? E aqui eu tenho os resultados. Se eu correr um pouquinho mais para a direita, eu vou ter os campos, que são os campos do meu formulário. Então, percorrendo aqui mais um pouquinho para o final, eu vou ter a possibilidade de rastrear, captar tudo que as pessoas responderam. Então, nesse questionário, se eu percorrer aqui, subir um pouquinho mais acima, eu tenho aqui a opção de ver as respostas. Vejam, tudo que está aqui em branco, associado à base, são exceções que foram identificadas, mas que as pessoas ainda não responderam. E as que estão preenchidas são as respostas da área de negócio. Então, veja aqui a minha resposta mais recente, daquilo que foi respondido. A partir disso, posso criar gráficos de acompanhamento, que pode ser na sequência uma nova explicação sobre o tema, para que a gente possa, de um escopo mais gerencial, a gente acompanhar e rastrear essas exceções. Então, aqui fica uma breve explicação de como eu distribuo esses resultados. Eu tenho um gatilho que envia, e para finalizar, eu posso ter um gatilho que cobra. Então, vai ser um follow-up, onde eu posso pegar, por exemplo, todos os registros onde eu tenho uma condição. Existe um campo do questionário que ele pode ser obrigatório, e nós vimos que, se eu não me engano, é risco. Então, esse risco,
que é um campo, ele não pode estar em branco. Se ele estiver em branco, significa que esse questionário foi enviado, porém não respondido. Então, essa é a minha condição ou gatilho. Está em branco, então eu vou de novo mandar um questionário para aquela pessoa. Então, eu vou colocar aqui um e-mail da pessoa com as mesmas condições, só que a única diferença é não vai ser em tempo real. Eu vou criar um agendamento onde semanalmente, toda segunda, às 9 horas da manhã, ele vai rastrear todo esse histórico de exceções e aquelas exceções que não foram respondidas, vai mandar um questionário outra vez para a pessoa. Então, em termos de cobrança, ou até mesmo futuramente pensando em escalonamento, esse é um caminho interessante para que a gente possa distribuir os resultados, mas também acompanhar. Então, esses gatilhos estão associados a essa série histórica de exceções. E todos esses resultados podem ser acompanhados em um painel. Então, esse painel, por exemplo, de auditoria contínua da folha de pagamento, é um combinado de vários gráficos que eu estou criando associado a essas bases que são produzidas, né? Então aqui eu tinha algumas métricas, aqui eu tenho a evolução, o status, o acompanhamento. Se eu, por exemplo, abrir esse outro storyboard, esse storyboard ele vai estar um pouquinho mais completo. Então aqui eu criei métricas que vão monitorar a evolução dessas exceções. Por exemplo, naquela mesma base, eu posso pegar a quantidade de exceções por período, ou seja, no dia de hoje eu processei. Então, no dia de hoje, quantas exceções foram produzidas? E a série histórica. A evolução desses pagamentos em duplicidade por departamento, volume e expressão, pode ser contágio ou impacto financeiro do valor pago, distribuído em proporção por área. E assim nós vamos acompanhando e monitorando essas exceções. Então, com base nessa breve explicação, esses são os insights que vocês podem ter através das distribuições de resultados que o recurso do Analytics oferece para vocês.